Maria das Graças Silva estacionou seu carro 3 quadras longe da fábrica e contemplou seu reflexo no espelho retrovisor. Seus olhos castanhos escuros revelavam determinação, enquanto ela prendia os cabelos crespos num coque simples. Trocou o blazer elegante por uma camiseta básica e vestiu um jaleco cinza surrado que havia comprado na feira do Bom Jardim. Ninguém reconheceria ali a empresária que acabará de adquirir a Têxtil Nordeste por 17 milhões de reais. Você tem certeza disso, Graça? A voz de Conceição ecoou em sua mente, relembrando conversa da noite anterior no apartamento com vista para a praia de Iracema. Você poderia simplesmente entrar lá como a nova proprietária. Por que passar por isso? Maria guardou o batom vermelho na bolsa e substituiu suas joias por um relógio de plástico. Cada detalhe importava. A transformação precisava ser completa. Porque números em planilhas não contam histórias verdadeiras, Conceição havia respondido, enquanto organizava sua nova identidade. Quero ver com meus próprios olhos como tratam as pessoas lá dentro. Saber quem merece continuar e quem precisa sair. O sol de Fortaleza já castigava às 7 da manhã quando Maria atravessou os portões da fábrica misturada ao fluxo de operários do primeiro turno. Carregava uma marmita simples e um documento de identidade com seu nome verdadeiro. Isso não podia falsificar, mas seu currículo como faxineira tinha sido cuidadosamente fabricado. A Têxtil Nordeste ocupava um galpão imenso na zona industrial da cidade. Suas máquinas antigas produziam desde 1982, quando o pai de Maria ainda trabalhava na linha de produção. O pensamento fez seu coração apertar. Foi ali que seu Joaquim sofreu o acidente que o deixou com a perna direita inutilizada, sem receber a devida indenização. 34 anos depois, sua filha voltava para reescrever aquela história. Próxima, gritou a mulher do RH, sem sequer levantar os olhos dos papéis. Maria se aproximou com a postura ligeiramente curvada, diferente da empresária confiante que comandava 3 empresas em São Paulo. Maria das Graças Silva, para serviços gerais, disse com um sotaque mais acentuado, resgatando suas origens do interior cearense. Experiência: 5 anos no Hospital Geral e 2 no Shopping Iguatemi. A mulher finalmente levantou o olhar, analisando-a de cima a baixo. Idade: 42. Um suspiro impaciente. Sabe que vai ter que aguentar peso, né? Tem problema de coluna. Maria negou com a cabeça, segurando o impulso de responder que nadava 3 vezes por semana e praticava musculação regularmente. Pode começar hoje mesmo. Rosângela, a gerente, está precisando urgente de alguém para substituir a dona Francisca que se aposentou. 15 minutos depois, Maria recebia instruções rápidas sobre produtos de limpeza e áreas prioritárias. O cheiro forte de alvejante e o peso do balde azul em suas mãos eram sensações completamente novas. Formada em administração na FGV, com MBA em Harvard, ela havia trilhado um caminho de privilégios conquistados com muito esforço desde que saiu de Fortaleza aos 18 anos. Enquanto empurrava o carrinho de limpeza pelos corredores, observava tudo. As rachaduras no piso, o mofo no teto, as expressões cansadas dos funcionários. Sua equipe de auditoria havia identificado problemas financeiros na fábrica, mas nenhum relatório mostrava o desgaste humano visível em cada rosto. Ei, você! A nova, uma voz cortante interrompeu suas observações. Os banheiros da diretoria precisam estar impecáveis até às 9. Temos reunião importante hoje. Maria virou-se e encontrou olhos frios avaliando-a com desdém. A mulher usava um terno bege bem cortado e saltos que ecoavam no piso de concreto. Segundo o crachá, Rosângela Ferreira Costa, gerente geral. Sim, senhora, respondeu Maria, baixando o olhar como havia visto outras funcionárias fazerem. E vê se capricha. O possível comprador da fábrica vem hoje conhecer as instalações. Rosângela ajustou a manga do blazer, revelando um relógio caro. Embora duvide que esse tal de representante da Silva Empreendimentos realmente apareça. Esses investidores de São Paulo adoram dar bolo. Maria conteve um sorriso. Se Rosângela soubesse que estava falando com a própria Silva. Durante a manhã, limpou banheiros pela primeira vez na vida, descobrindo músculos que nem sabia que tinha. Observou a diferença gritante entre as instalações da diretoria, com ar-condicionado, café prêmio e água mineral, e os espaços destinados aos operários,
onde até papel higiênico faltava. No refeitório, durante o almoço, sentou-se sozinha até que uma mulher de aproximadamente sua idade puxou conversa. Primeiro dia é sempre o pior, disse com um sorriso gentil. Sou Conceição, da contabilidade. Maria quase engasgou com a comida. Sua amiga de infância estava irreconhecível com aquele novo corte de cabelo. Tinham planejado tudo, mas vê-la ali, infiltrada também, era surreal. Obrigada, murmurou Maria, enquanto Conceição piscava discretamente. O pessoal comenta que o setor de corte vai sofrer cortes. Conceição falou mais alto, para quem quisesse ouvir. A fábrica está quase falindo. Outros funcionários se juntaram à conversa, desabafando sobre salários atrasados e condições precárias. Maria absorvia cada palavra, cada história, cada injustiça. Seu plano inicial era passar apenas uma semana como faxineira, mas agora percebia que precisaria de mais tempo. De volta ao trabalho, enquanto limpava as janelas da sala de reuniões, ouviu Rosângela ao telefone. Podemos cortar mais 10 funcionários antes da venda. Sim, principalmente os mais antigos, custam mais caro. Não, ninguém precisa saber que estamos falidos. Maria apertou o pano com força. Agora entendia por que o preço da fábrica havia caído tanto nas negociações. No final do expediente, encontrou Conceição no estacionamento dos fundos. E então, patroa, vai desistir dessa loucura? Perguntou Conceição, verificando se estavam sozinhas. Maria olhou para suas mãos, agora ásperas, com uma bolha se formando no polegar direito. Um dia de trabalho havia sido mais revelador que 3 meses de relatórios financeiros. Não, 6 são. Vou continuar até conhecer cada canto, cada pessoa, cada problema desse lugar. Seu olhar vagou pela estrutura da fábrica, onde seu pai havia perdido mais que uma perna, havia perdido a dignidade. Quando eu finalmente me apresentar como a nova dona, quero saber exatamente o que precisa mudar. O sol se punha em Fortaleza, pintando o céu de laranja. Maria das Graças Silva, a faxineira que ninguém notava, sorriu ao imaginar o dia em que Rosângela descobriria quem realmente estava limpando seus banheiros. Mas antes disso, havia muito chão para esfregar e muitas verdades para descobrir. O despertador tocou às 4h30 da manhã. Maria das Graças Silva abriu os olhos no pequeno quarto alugado no bairro Antônio Bezerra. Estava longe do conforto de sua cobertura em São Paulo, mas a simplicidade do local fazia parte do seu disfarce. Espreguiçou-se, sentindo o corpo dolorido do dia anterior. Uma noite de sono não tinha sido suficiente para apagar as marcas do primeiro contato com o trabalho braçal. Bora, Maria, hoje é que a coisa começa de verdade, murmurou para si mesma enquanto preparava um café forte. O céu ainda estava escuro quando saiu para pegar o ônibus. Vestia uma calça de malha desbotada e uma blusa simples com os cabelos presos num lenço colorido. Na parada, outras mulheres aguardavam com expressões sonolentas, carregando marmitas como a sua. Maria observava tudo com olhos atentos, os gestos, as conversas, os suspiros cansados. Era um mundo que conhecera na infância, quando sua mãe trabalhava como empregada doméstica, mas do qual se distanciara conforme construía seu império empresarial. O ônibus chegou lotado. Dentro dele, o balanço e o aperto humano fizeram Maria refletir sobre como nunca mais havia usado o transporte público desde que comprara seu primeiro carro, 15 anos atrás. Primeira semana, né? Perguntou uma senhora ao seu lado, notando seu olhar perdido. Como sabe? Ainda tem brilho no olhar. Daqui uns meses some, respondeu com um sorriso triste. Ao chegar na fábrica, o movimento já era intenso. Maria se dirigiu ao vestiário feminino, onde recebeu um crachá provisório e um armário enferrujado para guardar seus pertences. Uma funcionária mais velha, com o nome Josefa bordado no uniforme, aproximou-se dela. Dona Francisca deixou esse avental para quem viesse no lugar dela. Tá meio surrado, mas serve. Maria agradeceu, tocando o tecido gasto. Havia algo simbólico em usar as roupas de outra mulher que passará anos esfregando aquele mesmo chão. Às 6h em ponto, uma supervisora de limpeza, uma mulher magra chamada Valdirene, reuniu a equipe de serviços gerais. A novata fica com o setor administrativo hoje, anunciou, entregando a Maria uma lista de tarefas. Começa pelos banheiros, depois corredores e por último as salas. A gerência chega às 8h e tudo tem que estar brilhando.
Maria assentiu, empurrando o carrinho de limpeza pelos corredores desertos. A fábrica parecia maior vista daquela perspectiva. As máquinas da produção já zumbiam no galpão principal, enquanto o setor administrativo permanecia em silêncio. Aproveitou a solidão para examinar detalhes. Pastas empilhadas, documentos esquecidos sobre mesas, recados em quadros de avisos. Cada fragmento revelava o funcionamento interno da empresa que agora lhe pertencia. Nos banheiros femininos, encontrou vazamentos ignorados, portas quebradas e falta de itens básicos. Nos masculinos, a situação era ainda pior. Maria fotografou discretamente cada problema com seu celular barato, evidências que usaria mais tarde. Às 7h45, enquanto limpava o corredor principal, viu os primeiros executivos chegando. Ninguém a cumprimentou. Era como se fosse invisível, apenas mais um uniforme cinza movendo-se pelas paredes. Essa sensação era completamente nova para alguém acostumado a comandar salas repletas de homens de terno. Rosângela Ferreira Costa chegou exatamente às 8h, o som de seus saltos ecoando pelo corredor recém-cerado. Usava um conjunto vermelho impecável e carregava uma pasta de couro legítimo. Ao passar por Maria, que encerava o chão de joelhos, nem sequer diminuiu o passo. Pisou a centímetro de sua mão e seguiu em frente, falando alto ao telefone. Não me interessa se estão reclamando do calor. Ligar os ventiladores industriais aumenta a conta de luz. Eles se aguentem até o final do mês. Maria apertou o pano com força, controlando a raiva. Levantou-se discretamente e seguiu Rosângela até sua sala, fingindo limpar os interruptores próximos. De onde estava, podia ouvir a conversa dentro do escritório. Precisamos mostrar resultados positivos para essa tal de Maria das Graças Silva, Rosângela dizia a alguém ao telefone. A mulher comprou a fábrica sem nem vir conhecer pessoalmente. Deve ser mais uma dessas herdeiras que não entendem nada de negócios. Maria sorriu discretamente, enquanto a gerente continuava. Vamos maquiar os números, mostrar produtividade máxima hoje e amanhã, e depois voltamos ao normal quando o representante dela for embora. Aliás, quem vem? A secretária. Mais tarde, durante o intervalo do almoço, Maria observou a dinâmica do refeitório. Os funcionários administrativos sentavam-se separados dos operários da produção. Rosângela e outros gerentes nem apareceram. Comiam em restaurantes fora da fábrica. Maria escolheu sentar-se com um grupo de operárias mais velhas. Moça nova, pode sentar aqui, convidou uma delas, abrindo espaço no banco. Primeira vez na indústria. É, respondeu Maria, destampando sua marmita. Trabalhava em casa de família antes. As mulheres trocaram olhares compassivos. Aqui não é ruim, disse uma operária de cabelos grisalhos. Já foi bom, quando o antigo dono, seu Mendonça, comandava. Agora, com essa Rosângela. Ela está aqui há quanto tempo? Perguntou Maria, tentando parecer apenas curiosa. 3 anos. Chegou prometendo modernizar tudo e dobrar a produção. O que dobrou foi nossa carga de trabalho, enquanto os salários continuam os mesmos. Durante a tarde, Maria foi designada para limpar a sala de reuniões, onde aconteceria um encontro importante. Enquanto organizava as cadeiras, Rosângela entrou acompanhada de 2 homens de terno. Quero tudo impecável, ordenou, sem olhar diretamente para Maria. E não se atreva a derrubar água nas tomadas como fez a última. Aquele curto-circuito nos custou uma reunião importante. Maria assentiu humildemente, continuando seu trabalho. Estava polindo a mesa de mogno quando Rosângela voltou, agora acompanhada por Conceição. E esses são os relatórios financeiros dos últimos trimestres, dizia Conceição, entregando uma pasta. Rosângela folheou rapidamente os documentos e franziu o senho. Esses números estão corretos? Por que os custos de manutenção aumentaram tanto? Porque as máquinas estão quebradas, precisam de peças novas, respondeu Conceição com firmeza. Se continuarmos adiando, teremos que parar a produção completamente. Encontre um jeito mais barato, Rosângela devolveu a pasta. E retire esses gastos do relatório que apresentaremos à nova proprietária. Quando Conceição saiu, seus olhos encontraram os de Maria por um segundo. Um olhar carregado de significado. Ao final do expediente, Maria estava exausta. Seus joelhos doíam.
Suas mãos estavam ásperas dos produtos químicos e sua coluna protestava após horas curvadas sobre pisos e superfícies. Mas sua mente estava mais alerta que nunca, processando tudo que vira e ouvirá. No vestiário, enquanto trocava de roupa, escutou duas funcionárias conversando. Você viu que a Joana do corte desmaiou hoje. Terceira vez este mês. É o calor. Aquele galpão vira um forno depois do meio-dia. E desde que desligaram os ventiladores. Maria fechou seu armário com um clique determinado. Seu primeiro dia completo tinha confirmado suas suspeitas. A fábrica que comprará estava sendo sucateada propositalmente e os funcionários pagavam o preço mais alto. Ao sair pelos fundos, viu Rosângela entrando em seu carro importado, jogando casualmente um copo de café no chão do estacionamento, a poucos metros de uma lixeira. Um gesto pequeno, mas revelador. Amanhã será diferente, prometeu Maria para si mesma, caminhando até o ponto de ônibus. Para todos nós. O relógio marcava 19h40 quando Maria bateu 3 vezes na porta dos fundos do pequeno apartamento no bairro Benfica. Trazia uma sacola de pão e um pacote de café, código combinado para suas visitas discretas à amiga. Conceição abriu a porta rapidamente, verificando se ninguém a vira chegar. Entra logo, mulher, sussurrou, puxando Maria para dentro. Tem gente da fábrica morando nesse prédio. O apartamento era aconchegante, decorado com plantas e fotografias antigas. Um ventilador de teto girava preguiçosamente, combatendo o calor persistente da noite fortalezense. Maria deixou os ombros caírem, finalmente podendo abandonar a postura submissa que mantinha durante todo o dia. Meu Deus, Seição, não aguento mais. 3 dias nesse disfarce e já sinto como se tivesse envelhecido 10 anos. Desabou no sofá, tirando o lenço que prendia seus cabelos. Conceição serviu 2 copos de água gelada com limão antes de sentar-se ao lado da amiga. Imagina quem passa a vida inteira assim, Maria, sem poder parar. Seus olhos encontraram os da amiga com intensidade. Foi por isso que você voltou, não foi? Não foi só pela fábrica. Maria bebeu a água em goles lentos, o silêncio pesando entre elas. 28 anos de amizade permitiam conversas sem palavras. Você lembra quando a gente tinha 16 anos e eu dizia que um dia seria tão rica que compraria aquela fábrica só para fechar? Maria finalmente falou, olhando para as próprias mãos. Depois que meu pai morreu, aquela promessa ficou guardada aqui dentro. Conceição levantou-se e abriu uma gaveta da estante. De lá, tirou um caderno velho, de capa desbotada. Olha o que eu guardei. Entregou a Maria. Nosso pacto de adolescência. Maria abriu o caderno com cuidado. Ali estavam, escritos com canetas coloridas, seus sonhos de juventude. Ambas haviam jurado mudar suas realidades, escapar da pobreza e nunca esquecer de onde vieram. Conceição formou-se em contabilidade enquanto Maria partiu para São Paulo, determinada a construir um império. Você cumpriu sua parte. Maria sorriu, apontando para o diploma emoldurado na parede. Eu demorei mais. Demorou nada, sua besta. Olha só para você, dona de 3 empresas, capa da Exame ano passado, comprando fábricas como quem compra pão. Conceição deu um tapinha carinhoso no braço da amiga. Só você para ter essa ideia maluca de se disfarçar de faxineira. Levantando-se, Conceição foi até a cozinha e voltou com 2 quentinhas que havia preparado. Come, que você deve estar morta de fome. Sei que não tem feito comida direito naquele quartinho. Enquanto jantavam, planejavam os próximos passos. Conceição atualizava Maria sobre documentos importantes que encontrava no departamento financeiro, contratos suspeitos, desvio de verbas, manipulação de números. A Rosângela está desviando dinheiro há pelo menos 2 anos, explicou, mostrando fotos de documentos que havia tirado secretamente. Mas é esperta, usa empresas fantasmas para serviços que nunca são prestados. Maria escutava atentamente, fazendo anotações mentais. E os funcionários? O que mais descobriu sobre eles? Tem gente boa ali que merece chance, mas tem muito puxa-saco da Rosângela também. Conceição hesitou. Tem a Valdirene, sua supervisora. Ela parece durona, mas é porque está segurando as pontas da equipe de limpeza sozinha desde que cortaram 3 funcionários. O telefone de Maria vibrou.
Era uma mensagem de sua assistente em São Paulo, perguntando sobre a reunião que a representante deveria ter na fábrica na semana seguinte. Preciso mandar alguém para bancar minha representante, comentou, pensativa. Alguém que possa fazer perguntas que eu não posso fazer como faxineira. Que tal sua prima Denise? Aquela advogada metida que adorava se exibir nas festas de família. Ambas riram, relembrando histórias da juventude. Era nesses momentos que Maria sentia o peso de seu disfarce diminuir um pouco. São. Às vezes me pergunto se estou fazendo papel de boba, confessou, apoiando a cabeça no ombro da amiga como fazia na adolescência. Podia simplesmente entrar lá, demitir todo mundo que não presta e pronto. E nunca saberia realmente quem merece ficar. Nunca conheceria as histórias, os problemas reais. Conceição pegou suas mãos calejadas. Olha o que 3 dias te ensinaram que 3 meses de relatórios não mostrariam. O silêncio voltou, confortável desta vez. Lá fora, o som distante do mar lembrava que estavam em Fortaleza, cidade que as viu crescer e que ambas deixaram para trás de maneiras diferentes. Sabia que a filha da dona Josefa, aquela senhora que te deu avental, tem asma? Conceição perguntou, mudando o assunto. Ela trabalha dobrado para pagar o tratamento da menina. Quando Rosângela cortou o plano de saúde dos funcionários, foi um desespero. Maria fechou os olhos, sentindo o peso daquela informação. Quantas histórias assim existem naquela fábrica? Dezenas. O seu Manuel da manutenção teve um AVC leve mês passado e voltou a trabalhar uma semana depois porque não podia perder o emprego. A Márcia do almoxarifado cria 3 netos porque a filha está presa. A conversa continuou noite adentro. Maria absorvia cada história, cada detalhe que Conceição compartilhava. Enquanto empresária, sempre se orgulhou de cuidar bem de seus funcionários, oferecendo benefícios acima da média do mercado. Ver o oposto acontecendo em sua nova aquisição a enchia de indignação. Quase dei um tapa na Rosângela hoje, confessou, relembrando o episódio da tarde. Ela jogou o café no chão que eu tinha acabado de limpar e disse que eu devia agradecer por ter trabalho. Conceição suspirou. Ela faz isso de propósito. Testa os limites de todo mundo para ver quem reclama e quem abaixa a cabeça. Como você aguentou 3 anos trabalhando com ela? Pensando nos meus sobrinhos que dependem de mim. Na minha mãe que precisa dos remédios caros. Conceição sorriu tristemente. E, nos últimos meses, imaginando o dia em que minha melhor amiga chegaria para colocar ordem na casa. Já passava da meia-noite quando Maria se preparou para sair. Amanhã acordaria às 4h30 novamente. Conceição a abraçou forte na porta. Tem certeza que não quer ficar aqui? Aquele quartinho que você alugou é tão. Preciso viver como eles vivem. São. Sentir na pele. Maria ajustou a bolsa no ombro. Mas obrigada pelas quentinhas para amanhã. Antes de partir, Conceição segurou seu braço. Quanto tempo mais você vai aguentar esse disfarce? O plano era uma semana, mas acho que preciso de mais. Ainda não vi tudo. Ainda não entendi todas as engrenagens. Maria olhou para o céu estrelado de Fortaleza. Talvez mais 2 semanas. E se alguém descobrir? A Rosângela não é boba. Por isso preciso de você lá dentro, sendo meus olhos e ouvidos onde não posso estar. Maria apertou a mão da amiga. Somos uma dupla desde os 10 anos de idade. Lembra? Quando roubávamos mangas no quintal do seu Joaquim. Conceição riu baixinho. E depois você comprou o terreno dele inteiro. Exatamente. E agora vamos limpar aquela fábrica, não só o chão, mas tudo que está podre lá dentro. Na calçada deserta, as 2 amigas se despediram com um abraço rápido. Uma voltando para seu apartamento aconchegante, a outra caminhando para um quarto simples onde mantinha seu disfarce. Unidas pelo mesmo objetivo, separadas por circunstâncias que escolheram enfrentar juntas. Amanhã no almoço te conto as novidades do setor de corte, sussurrou Conceição. Parece que tem um esquema de desvio de tecidos acontecendo. Maria assentiu e sumiu na escuridão da noite. A cada passo que dava, sentia o peso da responsabilidade que carregava, não apenas por seu investimento financeiro, mas pelas vidas que dependiam daquela fábrica. E sabia que sem Conceição,
Sua âncora e cúmplice jamais conseguiria navegar aquelas águas turbulentas. A quinta-feira amanheceu com um clima diferente na Têxtil Nordeste. Desde cedo, funcionários administrativos corriam de um lado para outro, arrumando pastas, imprimindo relatórios e trocando olhares apreensivos. Maria percebeu a agitação assim que entrou no prédio principal. Valdirene, sua supervisora, a interceptou no corredor antes mesmo que pudesse guardar seus pertences no armário. Maria, hoje é o grande dia, disse, ajeitando o próprio uniforme nervosamente. A representante da nova dona vem visitar a fábrica. A sala de reuniões tem que estar impecável, entendeu? Impecável. Pode deixar, respondeu Maria, escondendo um sorriso. Sabia exatamente quem viria. Sua prima Denise, advogada experiente que concordara em se passar por sua representante. Às 8h30, Maria já havia polido cada centímetro da sala de reuniões. A mesa oval de mogno brilhava, as cadeiras estavam perfeitamente alinhadas e as cortinas tinham sido lavadas no dia anterior especialmente para a ocasião. Até os arranjos de flores artificiais haviam sido substituídos por orquídeas frescas, detalhe que Rosângela fizera questão de supervisionar pessoalmente. Essas flores estão tortas, reclamou a gerente ao entrar na sala, usando um terninho branco impecável que contrastava com o uniforme cinza desbotado de Maria. Ajeita isso e depois some daqui. Não quero ninguém da limpeza circulando quando a representante chegar. Maria obedeceu silenciosamente, observando pelo canto do olho enquanto Rosângela verificava sua própria aparência no reflexo da janela. A gerente parecia especialmente nervosa, alisando repetidamente o cabelo e ensaiando sorrisos forçados. Às 9h45, 15 minutos antes do horário marcado, Maria foi chamada de volta à sala por Valdirene. Rosângela quer que você fique de prontidão caso precise limpar algo durante a reunião, explicou a supervisora, parecendo constrangida. Fica num cantinho, sem fazer barulho. Dentro da sala, durante a reunião. Maria questionou, fingindo surpresa. Foi o que ela mandou. Disse que quer tudo perfeito para impressionar a representante. Maria assentiu e posicionou-se discretamente próxima à porta dos fundos da sala de reuniões, segurando um pano de limpeza e um borrifador. De onde estava, podia observar os executivos que começavam a chegar, todos visivelmente tensos. Às 10h em ponto, Conceição entrou acompanhada de uma mulher elegante de terno cinza escuro, Denise, interpretando perfeitamente seu papel. Maria baixou o olhar quando a prima passou, mas notou o quase imperceptível erguer de sobrancelha que trocaram. Senhores, está aí a doutora Denise Campos, representante da Silva Empreendimentos, anunciou Conceição formalmente. Rosângela avançou com a mão estendida e um sorriso exagerado. É um prazer finalmente conhecê-la, doutora. Estamos ansiosos para apresentar os excelentes resultados da Têxtil Nordeste. Denise apertou a mão oferecida com firmeza profissional. O prazer é meu. A senhora Silva está particularmente interessada em conhecer não apenas os números, mas também a cultura organizacional da empresa que adquiriu. Claro, claro, Rosângela gesticulou para que todos se sentassem. Preparamos uma apresentação completa. Café, água. A reunião começou com um vídeo institucional que mostrava a fábrica em seus melhores ângulos, cuidadosamente editado para esconder as áreas problemáticas. Maria permaneceu imóvel em seu canto, invisível para todos, exceto para Conceição, que ocasionalmente lançava olhares discretos. Após o vídeo, o diretor financeiro apresentou gráficos impecáveis mostrando o crescimento onde Maria sabia que havia queda. Denise fazia perguntas perspicazes que claramente deixavam os executivos desconfortáveis. E quanto à rotatividade de funcionários, perguntou Denise em determinado momento. A senhora Silva está particularmente preocupada com a estabilidade da força de trabalho. Rosângela sorriu tensamente. Temos índices excelentes de retenção de talentos. Nossa equipe é praticamente uma família. Nesse momento, como se fosse uma deixa combinada, um dos diretores derrubou acidentalmente sua xícara de café sobre a mesa. O líquido escuro espalhou-se rapidamente, ameaçando manchar documentos importantes. Limpeza. Rosângela estalou os dedos sem sequer olhar na direção de Maria. Venha resolver isso imediatamente.
Maria avançou rapidamente com seu pano, abaixando-se para limpar a mesa enquanto a reunião continuava ao seu redor como se ela não existisse. Absorveu o líquido metodicamente, consciente dos olhares curiosos de Denise e da expressão impassível de Conceição. Como eu dizia, continuou Rosângela, falando literalmente por cima da cabeça de Maria, nossos funcionários são extremamente satisfeitos com as condições de trabalho. Interessante, comentou Denise, observando Maria com atenção. E quanto aos benefícios oferecidos? Temos o melhor pacote do setor têxtil do Nordeste, respondeu Rosângela com orgulho. Inclusive, acabamos de implementar um programa de reconhecimento por mérito. Maria conteve um suspiro enquanto terminava de limpar. Sabia, por conversas no refeitório, que o tal programa de mérito consistia em um certificado de papel para o funcionário que fizesse horas extras sem reclamar. Quando se preparava para recuar discretamente, Rosângela colocou sua pasta sobre uma pequena poça remanescente de café. "Olha o que você fez!" exclamou, finalmente dirigindo-se a Maria. "Está molhando meus documentos. Não sabe fazer seu trabalho direito." O silêncio tomou conta da sala. Todos os olhares voltaram-se para Maria, que permaneceu de cabeça baixa. "Me desculpe, senhora", murmurou, sentindo o rosto queimar. Não pela humilhação em si, mas pelo esforço de conter sua verdadeira reação. Essas pessoas da limpeza. Rosângela balançou a cabeça com desdém, virando-se para Denise. Tão difícil encontrar alguém competente hoje em dia. "Imagino", respondeu Denise secamente. "A senhora parece bastante exigente." "Necessário ser", Rosângela sorriu. "Como costumo dizer aos meus gerentes, quem não tem competência para servir não merece ser servido." Maria sentiu um nó no estômago. Aquela frase era exatamente o que o antigo dono havia dito a seu pai quando ele pediu indenização pelo acidente. "A senhora poderia repetir isso?" pediu Denise, fingindo interesse. "É uma frase interessante." Orgulhosa, Rosângela inflou o peito. "Quem não tem competência para servir não merece ser servido. É meu lema de gestão." Fascinante. Denise fez anotações em sua pasta. "E como esse lema se aplica às condições de segurança da fábrica?" "Notei que alguns operários não usam equipamentos adequados." A reunião prosseguiu, mas Rosângela não havia terminado com Maria. A cada 10 minutos, encontrava um novo motivo para chamá-la. Um copo para ser recolhido, uma janela que precisava ser aberta, um papel caído no chão. "E você", Rosângela apontou para Maria durante uma pausa na apresentação, "traga mais água para a doutora Denise. E não derrame desta vez." Maria não havia derrubado nada anteriormente, mas assentiu e saiu para buscar a água. No corredor, encostou-se à parede por um momento, respirando fundo para controlar a raiva que crescia em seu peito. Estava acostumada a liderar reuniões, não a ser tratada como objeto. Quando retornou com a água, encontrou Rosângela no meio de uma explicação sobre cortes necessários para a otimização. "Às vezes precisamos fazer escolhas difíceis", dizia a gerente com falsa seriedade. "Reduzir o quadro de funcionários menos qualificados para garantir a sobrevivência da empresa." Maria serviu a água para Denise, que lhe dirigiu um olhar prolongado antes de agradecer, algo que nenhum outro executivo na sala havia feito. "Obrigada", disse Denise, e então, para espanto de todos, perguntou: "Qual é o seu nome?" Um silêncio desconfortável pairou na sala. Rosângela pareceu momentaneamente desconcertada pela pergunta. "É apenas a faxineira", respondeu rapidamente. "Não precisamos perder tempo com." "Eu perguntei o nome dela." Denise interrompeu com firmeza. Maria levantou o olhar, encontrando os olhos da prima. "Maria das Graças Silva, senhora." O nome pareceu flutuar na sala. Rosângela engoliu em seco, uma sombra de dúvida passando por seu rosto ao ouvir o sobrenome Silva. Mas logo descartou a coincidência. "Que interessante", comentou Denise, mantendo uma expressão neutra. "O mesmo sobrenome da sua nova chefe." "Coincidência", riu Rosângela nervosamente. "Silva é comum como areia na praia." "Algumas areias são mais valiosas que outras", respondeu Denise enigmaticamente. "Continuemos. Estou particularmente interessada em ver a área de produção agora." Enquanto o grupo se preparava para sair,
Rosângela virou-se para Maria uma última vez. Limpe tudo isso antes que voltemos. E da próxima vez, tente não chamar atenção para si mesma. Ninguém vem a uma reunião importante para conversar com a faxineira. Maria assentiu silenciosamente, observando o grupo sair. Apenas Conceição olhou para trás, com um pequeno sorriso cúmplice que dizia tudo. O dia da revelação estava chegando. Sozinha na sala, Maria caminhou até a cadeira da cabeceira, o lugar que Rosângela havia ocupado. Sentou-se lentamente, sentindo o couro macio sob seus dedos calejados. Em breve, aquele seria seu lugar por direito. E Rosângela aprenderia que algumas faxineiras merecem muito mais que atenção, merecem respeito. O sol se punha em Fortaleza quando Maria das Graças finalmente fechou a porta do pequeno quarto alugado. Seu corpo doía após mais um dia de trabalho braçal, mas não era a dor física que a incomodava. A humilhação da reunião ainda ecoava em sua mente. Sentou-se na cama simples e abriu uma pequena mala escondida embaixo do estrado. De dentro, retirou uma garrafa de vinho tinto reserva, pequeno luxo que se permitia em seu disfarce, e uma caixa de madeira entalhada. Serviu-se de uma dose generosa no único copo que possuía, um copo de plástico do tipo que se usa em festas. Pai, se o senhor pudesse me ver agora, murmurou, abrindo a caixa. A primeira fotografia mostrava um homem negro de sorriso largo, usando o uniforme da Têxtil Nordeste, abraçado uma menina de tranças e olhos vivos. Joaquim e Maria, 1986. Ela tinha apenas 12 anos quando a foto foi tirada, 3 meses antes do acidente que mudaria tudo. Fortaleza, 1986. Minha filha vai ser doutora, Joaquim dizia orgulhoso aos colegas da fábrica durante o almoço. Maria, sentada ao lado do pai naquele raro dia em que podia visitá-lo no trabalho, corava de vergonha e orgulho. Sua mãe trabalhava como empregada doméstica em uma casa de família no bairro Aldeota, e sua avó cuidava dela depois da escola. Mas às sextas, quando saía mais cedo, o pai conseguia autorização para que ela o esperasse no refeitório. O supervisor está vindo, alguém alertou. Todos voltaram rapidamente aos seus lugares. Maria observou como a postura do pai mudou instantaneamente, de homem orgulhoso para funcionário submisso. Silva, sua filha não deveria estar aqui, o supervisor, um homem de rosto vermelho e barriga proeminente, advertiu. Desculpe, seu Mendonça. Ela já está indo embora. Não se preocupe, Joaquim. Uma voz feminina interrompeu. Era Dona Francisca, a faxineira mais antiga da fábrica. Ela pode ficar comigo até o final do seu turno. Preciso de ajuda com as vassouras. Aquela tarde, Maria seguiu Dona Francisca pelos corredores da fábrica, aprendendo sobre produtos de limpeza e ouvindo histórias. A senhora de cabelos grisalhos contou-lhe sobre os trabalhadores, sobre como a fábrica funcionava, sobre os segredos que só quem limpa conhece. Ninguém nota a gente, explicou Dona Francisca, sorrindo. Por isso sabemos de tudo. São Paulo, 2001. Senhorita Silva, sua proposta é interessante, mas arriscada. O banqueiro ajustou os óculos, examinando o plano de negócios que Maria havia apresentado. Aos 27 anos, ela já demonstrava determinação feroz que a caracterizaria por toda a sua carreira. O mercado têxtil está saturado. Por que deveríamos financiar sua empresa? Maria ajustou a postura na cadeira. Usava um terno comprado em promoção, economizando cada centavo do salário de gerente júnior para este momento. Porque não estou propondo apenas mais uma confecção. Estou propondo um novo modelo de negócio, sustentabilidade e responsabilidade social como diferencial competitivo, não como marketing. O banqueiro sorriu condescendente. Bonito discurso, mas os números... Os números estão na página 47, Maria interrompeu, indicando o documento. Nossos custos de produção serão 12% menores que a concorrência no terceiro ano, justamente porque investiremos em condições dignas de trabalho e eficiência energética. E como uma jovem sem capital próprio significativo pretende iniciar isso? Maria respirou fundo. Vendendo a única coisa de valor que tenho, o terreno que comprei em Fortaleza. O terreno havia sido sua primeira aquisição, comprado com os anos de economia de seu trabalho como vendedora e depois gerente de loja. Era o terreno vizinho à casa onde crescerá, lugar que simbolizava suas raízes.
A senhorita está disposta a abrir mão de um patrimônio pessoal por um sonho empresarial. Não é um sonho, Sr. Barreto. É um plano, e pretendo executá-lo com ou sem seu banco. 3 semanas depois, Maria recebia o primeiro aporte para a Silva Confecções. Nova York, 2010. A chuva caía forte sobre Manhattan quando Maria entrou no saguão do edifício que abrigava um dos maiores fundos de investimento do mundo. Aos 36 anos, comandava uma empresa que valia 20 vezes mais do que quando a fundou. Maria das Graças Silva. Uma assistente aproximou-se. Mr. Henderson aguarda na sala de reuniões. Enquanto seguia pelo corredor, Maria verificou uma última vez as notificações em seu celular. Um e-mail destacava-se. Antiga Têxtil Nordeste entrará em leilão. A fábrica onde seu pai trabalhará estava falindo. O mesmo lugar onde Joaquim Silva perderá a perna direita em um acidente causado por negligência, onde fora demitido sem indenização, onde começara a depressão que eventualmente o levaria à morte. Mestre Silva, que prazer finalmente conhecê-la pessoalmente. O investidor americano ofereceu-lhe a mão. Maria guardou o celular, mas a notícia permaneceu em sua mente durante toda a reunião que garantiria a expansão internacional de sua empresa. São Paulo, 2016. Você tem certeza disso, Maria? É muito dinheiro investido em uma fábrica deficitária. Seu diretor financeiro parecia genuinamente preocupado enquanto analisavam os documentos da Têxtil Nordeste. O escritório no último andar do edifício sede da Silva Empreendimentos oferecia uma vista panorâmica da cidade, lembrando-a constantemente do quanto havia conquistado. Tenho outras razões além das financeiras, respondeu, olhando para a fotografia de seu pai na mesa. Que razões justificariam comprar uma empresa falida? Nossos acionistas vão questionar. Maria levantou-se, caminhando até a janela. Quando crescia em Fortaleza, aquela fábrica era o centro da economia local. Centenas de famílias dependiam dela. Hoje, essas mesmas famílias estão à mercê de administradores que só pensam em sugar o que resta antes do colapso total. É um projeto de responsabilidade social. Então, é um projeto de justiça. Ricardo. Maria virou-se, com determinação no olhar, e também de negócios. Sei exatamente como transformar aquele lugar. Fortaleza, 2016. Presente. Maria tomou um gole de vinho, enquanto folheava mais fotografias. Havia a imagem de sua formatura, de seus primeiros funcionários, da abertura de filiais. Em cada foto, usava a mesma corrente fina com um pequeno pingente em forma de tesoura, a última lembrança que seu pai lhe dera. O celular vibrou com uma mensagem de Conceição. Precisamos conversar. Descobri algo grave sobre os contratos de fornecimento. Te espero em 30 minutos. Maria guardou cuidadosamente as fotografias, trocou de roupa e borrifou um pouco de perfume barato, parte do disfarce. Antes de sair, pegou uma pequena agenda de couro desgastada, o diário de seu pai que mantinha sempre consigo. Abriu na página marcada, relendo as palavras escritas pela mão calejada de Joaquim. Hoje pediram que eu trabalhasse na máquina nova sem treinamento adequado. Reclamei com o supervisor, mas ele disse que não havia tempo. As cotas aumentaram e precisamos entregar. Tenho medo, mas se recusar, perderei o emprego. Maria precisa de material escolar novo. 3 páginas depois, a letra trêmula descrevia o acidente. Mais adiante, a humilhação da demissão sem direitos, as palavras do dono. Quem não tem competência para servir não merece ser servido. Maria fechou o diário com força. As mesmas palavras que Rosângela usava agora. A história se repetindo em ciclos de exploração. Do lado de fora do quarto, o céu de Fortaleza exibia estrelas brilhantes, as mesmas que via da janela de sua casa de infância, quando sonhava em ter dinheiro suficiente para ajudar seu pai doente. Agora possuía milhões, mas percebeu que o dinheiro não bastava para mudar sistemas enraizados de injustiça. Por isso estava ali, disfarçada de faxineira, esfregando os mesmos pisos que Dona Francisca lhe ensinara a limpar décadas atrás. Não era apenas uma empresária comprando mais uma empresa, era uma filha honrando a memória do pai, uma menina de periferia quebrando o ciclo de opressão, uma mulher negra reescrevendo sua própria história. Vou consertar isso, pai, sussurrou para a noite.
Não só pelos lucros ou pela justiça para você, mas por todos os Joaquins que ainda trabalham lá. Guardou o diário na bolsa e caminhou pelas ruas familiares de sua cidade natal. Em uma semana, revelaria sua identidade e enfrentaria Rosângela. Mas antes, precisava conhecer cada história, cada injustiça, cada potencial escondido naquela fábrica que simbolizava tanto em sua vida. A menina que um dia sonhou em ser doutora havia se tornado muito mais. Tornará-se uma força de transformação que ninguém poderia ignorar, nem mesmo aqueles que insistiam em tratá-la como invisível. A sirene tocou às 16h30, indicando o fim do turno para a maioria dos funcionários da Têxtil Nordeste. Mas para Maria das Graças, o trabalho estava longe de terminar. Depois da visita de sua representante, Rosângela havia intensificado a pressão sobre todos os setores, especialmente a equipe de limpeza. "Você fica até mais tarde hoje", ordenou Valdirene, evitando olhar diretamente para Maria. "Rosângela quer os escritórios impecáveis para amanhã. Parece que a dona da fábrica vai enviar mais gente para avaliar o negócio." Maria assentiu, escondendo seu cansaço. Completava agora 10 dias infiltrada como faxineira, e seu corpo protestava com dores que nunca havia experimentado antes. Entretanto, o que mais a esgotava não era o trabalho físico, mas testemunhar diariamente o ambiente tóxico que Rosângela alimentava. Enquanto os funcionários administrativos saíam apressados, Maria empurrou seu carrinho de limpeza pelo corredor principal. O burburinho de vozes chamou sua atenção para a sala de reuniões, onde a porta entreaberta permitia ouvir uma conversa tensa. "Não me interessa como vocês vão fazer, mas esses números precisam melhorar antes da próxima visita." A voz cortante de Rosângela ecoava pela fresta. Aquela advogada metida fez perguntas demais. "Precisamos estar preparados." "Mas, Rosângela, não podemos simplesmente inventar produtividade", argumentou uma voz masculina que Maria reconheceu como sendo do supervisor de produção, Eduardo. "Os teares antigos estão quebrando toda semana e sem manutenção adequada. Então façam os operários trabalharem mais rápido. Dobre o turno deles, corte os intervalos, sei lá, só me traga resultados." "Isso é ilegal. Já estamos no limite do que..." Um som seco de pasta batendo na mesa interrompeu a frase. "Ilegal é o que vai acontecer com seu emprego se essa empresária paulista descobrir a bagunça que está essa fábrica. Todos nós vamos para a rua." Maria aproximou-se discretamente, fingindo limpar o bebedouro próximo à porta. Podia ver parcialmente o interior da sala, onde 5 gerentes estavam reunidos com Rosângela. A tensão era palpável. "O relatório da consultoria sugere redução de 30% da força de trabalho", continuou Rosângela, folheando alguns papéis. "Vamos começar pelos mais antigos. Eles custam mais e reclamam mais." "Maçom se conhece melhor o processo", protestou Eduardo. "Sem eles, a qualidade vai despencar ainda mais." "Qualidade?" Rosângela riu secamente. "O que importa é vender esta fábrica pelo maior preço possível antes que aquela Silva perceba que comprou um abacaxi. Depois que o dinheiro estiver no bolso, ela que se vire com os problemas." Maria apertou o cabo do rodo com tanta força que seus nós dos dedos embranqueceram. A raiva cresceu em seu peito, ameaçando explodir. Estava prestes a empurrar a porta e revelar-se quando sentiu uma mão em seu ombro. "Não vale a pena", sussurrou Conceição, puxando-a para longe. "Ainda não é hora." Nos fundos do corredor, longe de ouvidos curiosos, Conceição entregou discretamente um pendrive a Maria. "Encontrei os arquivos que provam o desvio de dinheiro. Rosângela criou empresas fantasmas em nome de parentes para prestar serviços superfaturados à fábrica. Tem até uma empresa de manutenção que nunca fez um único reparo. Por isso as máquinas estão nesse estado", murmurou Maria. "Exatamente. E tem mais. Ela está preparando uma demissão em massa para segunda-feira. 20 funcionários, todos com mais de 10 anos de casa." O sangue de Maria ferveu. Seu plano inicial era observar por mais uma semana, mas a situação estava saindo do controle. "Preciso agir antes que isso aconteça", decidiu. "Cuidado", alertou Conceição. "Ela está desconfiada desde a visita da sua prima. Mandou investigar a tal Silva Empreendimentos." Um barulho no final do corredor fez as duas se separarem rapidamente. Maria voltou ao seu carrinho de limpeza,
enquanto Conceição seguiu em direção à sua sala, como se tivessem apenas se cruzado por acaso. Às 19h45, quando a fábrica já estava quase deserta, Maria terminou de limpar o último escritório. Seus braços doíam e sua coluna implorava por descanso. No vestiário feminino, encontrou Josefa, a funcionária mais antiga da limpeza, sentada em um banco, chorando silenciosamente. Dona Josefa, o que houve? Maria aproximou-se, genuinamente preocupada. A senhora de 63 anos desenxugou as lágrimas rapidamente. Nada não, filha, só cansaço. Maria aceitou-se ao seu lado. Ao longo daqueles dias, havia desenvolvido respeito profundo por aquela mulher que, apesar da idade avançada, trabalhava incansavelmente sem reclamar. Pode falar comigo, insistiu Maria gentilmente. Josefa hesitou, depois suspirou profundamente. Meu filho Cláudio. Ele trabalha no setor de corte há 15 anos. Hoje o supervisor chamou ele no canto, avisou que vai ter demissão na segunda. Não oficialmente, claro, mas para ele ir se preparando. Maria sentiu um nó na garganta. E por que ele seria demitido? Fez algo errado. Fez algo certo. Josefa sorriu tristemente. Reclamou das condições de segurança depois que o Toninho perdeu 2 dedos na máquina nova. Disse que não ia deixar ninguém usar aquele equipamento sem proteção adequada. A história era dolorosamente familiar para Maria. Seu próprio pai havia protestado contra condições inseguras antes do acidente que sofreu. Dona Josefa, Maria segurou as mãos calejadas da senhora. Acredite quando digo que seu filho não será demitido. Nem ele, nem ninguém que esteja fazendo a coisa certa. A mulher olhou-a confusa. Como pode ter tanta certeza, menina? Maria quase revelou seu segredo naquele momento. As palavras estavam na ponta da língua, mas um barulho de saltos no corredor a alertou. Ainda tem gente aqui. A voz de Rosângela soou irritada, seguida por sua figura aparecendo na porta do vestiário. Achei que todos já tivessem ido embora. Estávamos de saída, senhora, respondeu Josefa, levantando-se apressadamente. Rosângela analisou as duas com desconfiança. O que tanto conversavam? Apenas comentando sobre a limpeza do dia. Maria respondeu calmamente. Sei. Rosângela estreitou os olhos. Você, a nova, tem algo familiar em você que não consigo identificar. O coração de Maria acelerou. Será que seu disfarce estava falhando? Já nos conhecemos de algum lugar, insistiu Rosângela. Não creio, senhora. Sou nova na cidade, mentiu Maria. HM. Talvez tenha sido com outra faxineira. Vocês são todas parecidas mesmo. Rosângela dispensou o pensamento com um gesto displicente. Aliás, a partir de amanhã, quero você limpando minha sala 2 vezes por dia. Aquela representante metida deve voltar, e quero tudo perfeito. Sim, senhora, respondeu Maria, engolindo a indignação. Depois que Rosângela saiu, Josefa sussurrou. Essa mulher não tem coração. Trata a gente como se fossemos invisíveis. Pessoas como ela só enxergam o que querem ver, respondeu Maria. Mas isso vai mudar. Na manhã seguinte, a fábrica fervilhava com rumores sobre demissões. O medo era palpável no ar, criando um ambiente ainda mais tenso. Maria, esfregando o piso do setor administrativo, captava fragmentos de conversas preocupadas. Durante o almoço, o refeitório estava normalmente silencioso. Ninguém ousava falar alto, como se palavras pudessem transformar rumores em realidade. Maria sentou-se ao lado de um grupo de operários do setor de tecelagem, onde trabalhou seu pai. Dizem que vão mandar embora os que têm problema de saúde primeiro, comentou um homem de meia idade. Minha pressão alta vai me custar o emprego. E como vamos arranjar trabalho com essa idade? Lamentou outro. Tenho 54 anos e 3 filhos na escola. Maria ouvia tudo, sentindo cada palavra como uma facada. Em suas empresas em São Paulo, orgulhava-se da política de valorização dos funcionários mais experientes. Ao voltar ao trabalho, encontrou o corredor principal em polvorosa. Rosângela havia chamado uma reunião de emergência com todos os supervisores. Através da porta de vidro, Maria podia ver rostos tensos e gestos nervosos. — O que está acontecendo? — perguntou um rapaz do almoxarifado que passava.
Parece que a nova dona mandou outro comunicado. Quer ver os números reais da produção? Sem maquiagem, ele respondeu, apressado. Rosângela está surtando. Maria escondeu um sorriso. Havia instruído sua equipe em São Paulo a pressionar por relatórios detalhados, criando um cerco invisível ao redor de Rosângela. Mais tarde, enquanto limpava os banheiros femininos, ouviu soluços vindos de uma das cabines. Reconheceu Márcia, a secretária de Rosângela, chorando ao telefone. Ela gritou comigo na frente de todo mundo. Mãe, disse que vou ser a primeira a sair se os documentos não aparecerem. Mas eu juro que coloquei na mesa dela ontem. Maria sabia exatamente onde estavam aqueles documentos. Havia visto Rosângela escondê-los propositalmente em uma gaveta trancada, apenas para ter um motivo para humilhar sua secretária. A gota d'água veio no final da tarde. Do corredor, Maria testemunhou Rosângela demitindo um jovem técnico de manutenção que havia se recusado a falsificar um relatório de segurança. Quero seu crachá agora mesmo. Gente como você não tem lugar nesta empresa. Mas, senhora, eu só disse que precisamos consertar o sistema elétrico antes que alguém leve um choque. O que você precisa é arrumar suas coisas e dar o fora. Rosângela empurrou para fora da sala. E não pense em processar a empresa. Ninguém vai acreditar em um funcionário problemático contra uma gerente respeitada. Aquilo foi demais. Maria caminhou decididamente até sua sala nos fundos, pegou o celular e digitou uma mensagem para sua assistente em São Paulo. Adiante o plano para segunda-feira. Não podemos esperar mais. A tensão havia chegado ao ponto de ruptura. Maria das Graças Silva, a faxineira invisível, estava prestes a mostrar sua verdadeira face, e Rosângela não tinha ideia da tempestade que estava prestes a enfrentar. Segunda-feira, 8 horas da manhã. A Teixe Nordeste pulsava com uma energia diferente. Rumores sobre grandes mudanças circulavam pelos corredores como corrente elétrica. Uma reunião extraordinária com todos os gerentes, supervisores e representantes de cada setor havia sido convocada para as 10 horas, a pedido da misteriosa nova proprietária. Maria das Graças chegou mais cedo que o habitual. Vestia o mesmo uniforme cinza desbotado, mas algo em sua postura estava sutilmente diferente. Dirigiu-se ao vestiário feminino, onde encontrou Josefa terminando de se arrumar. Bom dia, Dona Josefa, cumprimentou com um sorriso enigmático. Sente-se preparada para hoje. A senhora olhou confusa. Preparada? Para quê, menina? Para mudanças, respondeu Maria simplesmente. Grandes mudanças. Às 9h30, Maria empurrava seu carrinho de limpeza pelo corredor principal quando Rosângela a interceptou, visivelmente agitada. Você. Preciso que a sala de reuniões esteja perfeita. A dona da empresa vem pessoalmente hoje, ordenou, ajeitando nervosamente o blazer azul marinho que vestia para a ocasião. Se houver um único grão de poeira, você está na rua. Pode deixar, senhora, respondeu Maria calmamente. Garanto que a sala estará à altura da importância da reunião. Rosângela estreitou os olhos, notando algo diferente no tom da faxineira, mas rapidamente se distraiu com o celular que tocava insistentemente. A sala de reuniões, a maior da fábrica, estava sendo preparada para acomodar cerca de 40 pessoas. Maria limpou cada centímetro com atenção especial, observando pelo canto do olho a movimentação frenética dos gerentes, que corriam de um lado para outro com pastas e documentos. Às 9h50, Conceição entrou na sala carregando uma caixa misteriosa. Está tudo pronto, sussurrou para Maria quando se aproximou para limpar uma mancha inexistente na mesa. Seu terno está no meu escritório, como combinamos. Maria assentiu discretamente. E os documentos? Todos organizados, com cópias para cada participante. Enquanto os primeiros convidados começavam a entrar na sala, Valdirene aproximou-se de Maria. Depois que terminar aqui, pode limpar os banheiros do galpão. A Rosângela não quer você por perto durante a reunião. Disse que faxineiros dão má impressão aos visitantes importantes. Entendo, respondeu Maria. Mas antes preciso guardar alguns produtos no almoxarifado. Volto em 15 minutos. Em vez do almoxarifado, Maria dirigiu-se rapidamente ao escritório de Conceição. Lá, uma transformação aguardava. Em poucos minutos, o uniforme cinza deu lugar a um elegante terno branco. Os cabelos,
Antes sempre presos num lenço simples, agora emolduravam seu rosto em cachos definidos. Um batom vermelho e brincos discretos completavam a metamorfose. Meu Deus, Maria! Até eu que sabia de tudo estou impressionada, admirou-se Conceição. Parece outra pessoa. Não é outra pessoa, respondeu Maria, ajeitando o colarinho. Sou eu mesma, apenas sem disfarces. No bolso interno do terno, Maria guardou o pendrive com todas as evidências coletadas durante suas 2 semanas como faxineira. No pulso, colocou o relógio fino que havia mantido escondido, presente que comprará para si mesma quando sua empresa completou 10 anos. Tem certeza que quer fazer isso agora? Não prefere esperar o relatório final da auditoria? Perguntou Conceição. Vi o suficiente com meus próprios olhos. Seição. Hoje acaba o reinado de terror da Rosângela. Às 10h05, a sala de reuniões estava completa. Rosângela ocupava a cabeceira da mesa, visivelmente nervosa, verificando repetidamente seu reflexo em um espelhinho de bolsa. Ao seu lado, cadeiras vazias aguardavam a misteriosa proprietária e seus assessores. Ela está atrasada, comentou Eduardo, o supervisor de produção. Será que desistiu de vir? Talvez tenha percebido que comprou uma encrenca e esteja arrependida, murmurou outro gerente, provocando risadas tensas. Rosângela bateu na mesa com força. Comportem-se. Quando ela chegar, quero todos sorridentes e confiantes. Lembrem-se do que ensaiamos. Nesse momento, a porta se abriu. Todos os olhares voltaram-se, esperando ver uma comitiva de empresários paulistas. Em vez disso, viram apenas Maria das Graças Silva, agora em sua verdadeira identidade. Um silêncio confuso tomou conta da sala. Rosângela levantou-se, irritada. Quem deixou você entrar assim? E que roupas são essas? Onde está seu uniforme? Maria caminhou calmamente até a mesa, ignorando a pergunta. Seus saltos ecoavam no piso de madeira, marcando cada passo com autoridade. Ao chegar à cabeceira oposta, sorriu. Bom dia a todos. Agradeço a presença de cada um nesta reunião tão importante. Quem você pensa que é? Rosângela avançou, furiosa. Está despedida. Segurança. Não será necessário chamar ninguém, respondeu Maria, retirando do bolso um cartão de visitas que deslizou pela mesa. Permita-me apresentar-me formalmente. Maria das Graças Silva, CEO da Silva Empreendimentos e nova proprietária da Têxtil Nordeste. O choque foi imediato. Rostos empalideceram, bocas se abriram, olhares incrédulos se cruzaram. Rosângela congelou no lugar, seu rosto transitando rapidamente do vermelho da raiva para o branco do pavor. Isso é algum tipo de piada, gaguejou. De forma alguma, respondeu Maria, fazendo o sinal para Conceição, que distribuiu pastas aos presentes. Nas últimas 2 semanas, trabalhei como faxineira nesta fábrica para conhecer sua verdadeira realidade, não a versão maquiada que seria apresentada a Dona Paulista. Murmúrios percorreram a sala. Alguns funcionários começaram a reconhecer na elegante empresária a humilde faxineira que limpava os banheiros. Isso é ilegal, protestou Rosângela, recuperando parcialmente a compostura. Você se infiltrou, espionou, enganou. O que é ilegal, senhora Ferreira Costa, são as práticas que documentei durante minha estadia. Maria abriu seu laptop, conectando ao projetor da sala. Como os desvios de verbas através de empresas fantasmas registradas em nome de seu cunhado. Na tela, apareceram documentos, contratos e comprovantes de pagamento. A cada slide, o rosto de Rosângela ficava mais pálido. Ou talvez devêssemos falar sobre a falsificação deliberada de relatórios de segurança, colocando em risco a vida dos funcionários, continuou Maria. Ou sobre as intimidações sistemáticas contra quem ousava questionar suas ordens, mesmo quando claramente legais. Um dos gerentes levantou-se discretamente, tentando sair da sala. Por favor, permaneça, Sr. Cardoso, pediu Maria firmemente. Sua participação no esquema de superfaturamento de matéria-prima também está documentada. O homem voltou ao seu lugar, derrotado. Maria continuou sua apresentação por mais 5 minutos, expondo com precisão cirúrgica cada irregularidade que havia testemunhado ou documentado.
A cada nova revelação, o semblante de Rosângela desmoronava um pouco mais. Como podem acreditar nela? Rosângela finalmente explodiu, batendo na mesa. É a palavra de uma faxineira contra a minha. Não, corrigiu Maria serenamente. É a palavra proprietária contra uma gerente que traiu a confiança da empresa e de seus funcionários. Virando-se para o grupo, Maria continuou. Durante 2 semanas, limpei seus banheiros, ouvi suas conversas, conheci suas famílias no refeitório. Vi quem trabalha com dedicação mesmo em condições precárias e quem abusa do poder para benefício próprio. Seus olhos encontraram os de Josefa, que assistia à cena da porta, para onde havia sido chamada por Conceição. Vi pessoas como Dona Josefa, que após 30 anos de serviço leal, ganha menos que o valor de um dos almoços que a senhora Ferreira Costa cobra como despesa de representação. Rosângela, acuada, tentou sua última cartada. Você não pode me demitir. Tenho contrato blindado assinado pelo antigo dono. Maria sorriu. Curiosamente, seu contrato tem uma cláusula sobre conduta ética que você violou repetidamente. Mas não se preocupe, não pretendo apenas demiti-la. A empresária fez um sinal e a porta se abriu novamente. 2 homens de terno entraram na sala. Estes são representantes do Ministério Público do Trabalho e da Polícia Federal. Todas as evidências que coletei já foram formalmente apresentadas a eles. Rosângela desabou na cadeira, finalmente compreendendo a dimensão de sua queda. Por quê? Perguntou com voz fraca. Por que todo esse teatro? Por que não simplesmente me demitir quando comprou a fábrica? Maria caminhou lentamente até ficar frente a frente com ela. Por um momento, a sala inteira prendeu a respiração. Porque justiça não é apenas sobre punir os culpados, mas também sobre reconhecer os inocentes, respondeu com voz firme. Cada pessoa nesta fábrica merecia a chance de ser vista por quem realmente é, sem máscaras ou posições de poder distorcendo a verdade. Inclinando-se ligeiramente, Maria acrescentou em tom mais baixo, mas audível para todos. E porque 30 anos atrás, meu pai perdeu não apenas sua perna, mas sua dignidade nesta mesma fábrica, quando ninguém quis ouvir seus alertas sobre equipamentos inseguros. Endireitando-se, Maria voltou ao centro da sala. A partir de hoje, a Têxtil Nordeste inicia uma nova fase. Tenho um plano de investimentos e reestruturação que discutiremos após o almoço. Ninguém que trabalha honestamente precisa temer por seu emprego. Enquanto Rosângela era escoltada para fora, Maria observou os rostos ao seu redor, alguns aliviados, outros apreensivos, todos profundamente impactados. Em pé, na soleira da porta, Josefa sorria com lágrimas nos olhos. A faxineira invisível havia se revelado. E agora, finalmente visível para todos, Maria das Graças Silva estava pronta para limpar a fábrica de uma sujeira muito mais profunda que a poeira dos corredores. O amanhecer em Fortaleza tinha cores diferentes 6 meses após que os funcionários da Têxtil Nordeste carinhosamente chamavam de o Dia da Revelação. O sol que antes iluminava um prédio cinzento de janelas opacas agora refletia em uma fachada recém-pintada em tons de azul e branco, com um novo letreiro, Silva Têxtil, tecendo futuros. Maria das Graças estacionou seu carro na vaga reservada à presidência, mas como se tornou seu hábito, entrou pela porta dos fundos, cumprimentando pelo nome cada funcionário que encontrava pelo caminho. Vestia um conjunto de calça e blazer cor de vinho, com detalhes em estampa africana, uma assinatura pessoal que trazia suas raízes para o ambiente corporativo. Bom dia, seu Manuel. Como está o neto? Perguntou ao antigo chefe de manutenção, agora diretor do setor. Nasceu ontem à noite, Dona Maria. Um menino forte, 7 quilos, respondeu o homem orgulhoso, mostrando fotos no celular. Maravilha! Lembre-se que temos licença paternidade para a vós também. Tire seus dias para ajudar sua filha. Este era apenas um dos muitos benefícios implementados por Maria, inspirados em práticas que já adotava em suas empresas em São Paulo, mas adaptados à realidade local. A fábrica que antes sugava a vida de seus funcionários agora se moldava para acomodar suas necessidades humanas. No corredor principal, o mural exibia fotografias das equipes e gráficos transparentes sobre a produção e os resultados financeiros, política de portas abertas que Maria implementou desde o primeiro dia como presidente oficial. Ao entrar em sua sala,
O mesmo espaço antes ocupado por Rosângela, agora completamente redesenhado, encontrou Conceição organizando documentos para a reunião trimestral. Os relatórios estão prontos? Perguntou Maria, deixando sua bolsa sobre a mesa de madeira clara. Conceição, agora diretora administrativa, sorriu confiante. Tudo pronto. E temos motivos para comemorar. O primeiro trimestre com lucro real desde a aquisição. Sem maquiagem nos números, brincou Maria, relembrando os tempos de falsificações de Rosângela. Pelo contrário, fiz questão de usar a metodologia mais conservadora possível. Se o lucro apareceu mesmo assim, é porque é sólido. As duas amigas trocaram olhares cúmplices. O caminho até ali não havia sido fácil. Após a revelação dramática, vieram semanas de trabalho intenso para desvendar a complexa teia de fraudes e reorganizar a gestão. Os primeiros meses operaram no vermelho, enquanto investimentos urgentes eram feitos na infraestrutura e segurança. Recebi uma carta interessante hoje, comentou Maria, retirando um envelope da pasta. É de Rosângela. Conceição ergueu as sobrancelhas, surpresa. E o que ela quer? Redução da pena. Não exatamente. Parece mais uma reflexão. Rosângela Ferreira Costa havia sido condenada a 4 anos em regime semiaberto por fraude e desvio de recursos, além de responder a processos trabalhistas movidos por ex-funcionários que havia demitido injustamente. A última notícia que tiveram dela foi que participava de um programa de reabilitação na prisão. Ela diz que compreendeu o ciclo de exploração que perpetuava. Maria resumiu a carta. Aparentemente, está dando aulas de administração básica para outras detentas. Irônico, observou Conceição. Mas quem sabe não é sincero. Maria guardou a carta. O perdão era um processo complexo, especialmente para alguém que testemunhara tanto sofrimento causado pela ex-gerente. Mas também acreditava em segundas chances. Sua própria trajetória era prova disso. Às 10 horas, o novo auditório da fábrica estava cheio para a apresentação trimestral. Diferente das antigas reuniões fechadas da gestão anterior, agora todos os funcionários participavam, dos executivos aos aprendizes recém-contratados pelo programa Primeiro Emprego Têxtil. Bom dia a todos. Maria iniciou, sem microfone ou palco elevado, preferindo ficar no mesmo nível da plateia. Hoje celebramos não apenas números positivos, mas a consolidação de um novo modelo de trabalho. Na primeira fila, Dona Josefa sorria orgulhosa. Após recusar-se a se aposentar, assumirá a coordenação do programa Guardiões da Memória, que documentava a história da fábrica e preservava técnicas tradicionais de tecelagem, incluindo a trágica história do acidente de Joaquim Silva. Nosso faturamento cresceu 12% em relação ao trimestre anterior, continuou Maria, enquanto os gráficos eram projetados. Mais importante, nosso índice de satisfação interna atingiu 87%, contra os 31% da última pesquisa da gestão anterior. Um burburinho positivo percorreu o auditório. Vários funcionários trocaram apertos de mão e sorrisos. E tenho outro anúncio importante. Maria fez uma pausa dramática. A partir do próximo mês, implementaremos o programa de participação nos lucros para todos os funcionários, independente do cargo. Aplausos espontâneos interromperam sua fala. Na plateia, rostos que antes demonstravam cansaço e resignação agora exibiam esperança. Para muitos, seria a primeira vez que receberiam além do salário base em décadas de trabalho. Após a reunião, Maria fez sua caminhada diária pelo chão de fábrica. Era uma prática que instituíra desde o início, nunca perder o contato com a realidade operacional, lição valiosa que seu disfarce como faxineira lhe ensinara. No setor de costura, parou para observar uma inovação recente. Máquinas ergonômicas que permitiam às costureiras trabalharem sem a postura curvada que causava tantos problemas de coluna. Foi ideia da Márcia, explicou o engenheiro que a acompanhava. Ela sugeriu a adaptação depois de pesquisar sobre saúde ocupacional. Maria sorriu ao lembrar que Márcia era a secretária de Rosângela, aquela que chorava escondida no banheiro. Agora, como supervisora de produção, suas ideias revolucionavam processos. No refeitório, durante o almoço, Maria fez questão de sentar-se com os novos aprendizes, jovens da periferia de Fortaleza que recebiam formação técnica e bolsa de estudos. E como estão as aulas na faculdade? Perguntou uma jovem de cabelos coloridos que operava o TIR. Difíceis,
Mas estou conseguindo, Dona Maria, graças à bolsa e ao horário flexível. Este era outro programa implantado. Os funcionários podiam cursar a faculdade com apoio da empresa, ajustando suas escalas conforme necessário. Para Maria, investir na educação dos colaboradores não era gasto, mas multiplicação de talentos. No final do dia, uma pequena cerimônia foi realizada no pátio central. Uma placa seria descerrada em homenagem aos trabalhadores que sofreram acidentes na fábrica ao longo de seus 40 anos de existência. O nome de Joaquim Silva encabeçava a lista. Meu pai dizia que uma empresa não é feita de máquinas ou paredes, mas pessoas e suas histórias, discursou Maria, emocionada. Esta placa é um lembrete diário de nossa responsabilidade com cada vida que passa por aqui. Enquanto a placa era revelada, Maria vislumbrou no fundo da plateia uma figura familiar, Valdirene, a ex-supervisora de limpeza que, após um período de adaptação, difícil à nova gestão, agora coordenava o programa de qualidade de vida no trabalho. A transformação mais importante não está nos prédios renovados ou nas máquinas novas, concluiu Maria, mas em como cada um de nós agora entra por aqueles portões de manhã, não com medo, mas com dignidade. Após a cerimônia, já no estacionamento quase vazio, Maria encontrou Conceição esperando-a encostada em seu carro. Lembra quando a gente tinha 16 anos e jurou mudar o mundo? Perguntou Conceição, olhando para a fábrica iluminada contra o céu alaranjado do entardecer. Lembro, sorriu Maria. Você dizia que eu era maluca por querer comprar esta fábrica um dia. E você era. Mas agora entendo por quê. Conceição abraçou a amiga pelos ombros. Seu pai estaria orgulhoso. Juntas, observaram os últimos funcionários saindo, muitos em grupos, conversando animadamente, cena impensável nos tempos de Rosângela, quando todos saíam cabisbaixos e em silêncio. Sabe o que mais me impressiona? Refletiu Maria. Não foi preciso reinventar a roda. Bastou tratar pessoas como pessoas. No horizonte, as luzes de Fortaleza começavam a pontilhar a paisagem. A Silva Teixo não era apenas uma fábrica reformulada, mas um símbolo do que poderia acontecer quando dignidade e justiça se tornavam prioridades tão importantes quanto o lucro. Vamos jantar na praia, convidou Conceição. Tem uma tapioca com camarão que você precisa experimentar. Maria sorriu, guardando na memória aquele momento de realização. A faxineira invisível que um dia fora havia transformado não apenas uma empresa, mas restaurado algo muito mais valioso. A esperança de centenas de famílias se dependiam daquele lugar. Vamos, respondeu, entrando no carro. Afinal, amanhã temos muito trabalho pela frente. Ainda há muito chão para limpar nesse mundo.